Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, então, aí até o final do mês de abril, né? Acho que é isso. Nós estaremos na série de mensagens Cultura do Sobrenatural e hoje é uma mensagem de introdução. Então aqui você vai pegar o teor da série, você vai pegar a intenção, a direção em que a série vai caminhar e aí cada sábado teremos uma porção sendo derramada sobre nós acerca dessa cultura de sobrenatural. Eu só quero enfatizar algo bem importante, que hoje é o único sábado para você comprar o ingresso para o Roleplay de semana que vem. Se você chegar aqui semana que vem, talvez ainda dê, mas é importante que você compre hoje para a gente se programar e saber quanto de sorvete a gente vai comprar, beleza? Então procure hoje ainda, Carol, para você comprar o seu ingresso do Roleplay, R$20, sorvete de graça, free daí, né? De graça depois você pagou é fácil, mas assim, depois é irrestrito, você toma sorvete até vir rolando para o culto depois, beleza? Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 2, a partir do verso 1. Vou ler na minha versão, NAA, você pode acompanhar pela sua. Nós vamos até o verso 14 desse capítulo. São 14 versículos aqui para a gente dar esse pontapé inicial sobre a cultura do sobrenatural. O tema da mensagem de hoje é bata na água. Você vai entender o que isso significa. Vamos então ao texto, está escrito assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, parênteses, isso aqui é um spoiler, o autor que estava escrevendo, ele já sabia o que ia acontecer, por isso que ele adianta o que ia acontecer aqui no final do que a gente vai ler agora. Então ele já começa com aquela cena no final do filme, e aparece algum tempo antes, e aí começa a contar a história para dizer como que ele chegou nesse redemoinho e levá-lo ao céu. Então você vê que há uma inspiração até cinematográfica aqui do Espírito Santo na hora de escrever ou de inspirar o autor a escrever esse texto. Vamos dar sequência aqui. Elias saiu de Gilgal, uma cidade, em companhia de Eliseu, seu discípulo. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, que era uma outra cidade. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Tipo, para de falar nesse assunto, não quero falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó, outra cidade. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas para de falar nisso, não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, que é um rio. Então é um rio que corta ali a nação de Israel, um rio grande. E aí ele foi. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a uma certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, tirou a blusa, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram a seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Mas se você não me vir,
não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu não faço ideia o que estava no coração dele nessa hora. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Baixe sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, a Tua palavra, ela é a verdade. E nós cremos não somente que ela é a verdade, mas também que ela é viva e ela traz vida para nós. Uma vida sobrenatural, uma vida poderosa. Que o Teu Espírito nos instrua, nos inspire e nos encha, até sairmos daqui, vivendo de acordo com essa cultura do céu. Não queremos apenas conversar, falar, dialogar e contar sobre as coisas do passado. Nós sabemos que o Senhor tem coisas para fazer em nós e através de nós, na nossa geração. Então eis-nos aqui, faz de novo, mas faz com unção dobrada, como assim foi na vida de Eliseu, por causa de Elias. Que seja assim na nossa geração, por causa daqueles que vieram antes de nós, em nome de Jesus, amém. Muito bem, série A Cultura do Sobrenatural por um motivo muito simples. A cultura do céu é uma cultura de sobrenatural. Quando nós olhamos para a igreja, lá na série Família Holy, que a gente ministrou no início do ano, no mês de fevereiro, nós vemos que a igreja ela tem alguns diferenciais de outras instituições, outras organizações. Primeiro porque ela é viva, ela não é simplesmente um CNPJ, alguma coisa organizada por mãos humanas, mas é algo instituído pelo próprio Deus. E esse Deus ele tem um caráter sobrenatural. Ele mesmo é sobrenatural, ele é espírito e ele age com poder sobre toda e qualquer lei natural que existe. Porque, como nós cantamos, ele é um Deus de milagres. E hoje eu não vou cantar, mas ele é um Deus de milagres. Por quê? Não é porque Deus ele é irracional ou ilógico, é porque Deus é supralógico, ele está acima da lógica humana, ele está acima das leis naturais que ele mesmo criou. Assim como quem inventou o computador é maior do que o computador, quem inventou o carro é maior do que o carro, assim também é Deus que inventou as regras da natureza, as leis da natureza. E, portanto, ele mesmo não é submetido a essas regras e ele é, então, um Deus do sobrenatural. E como nós vimos, a igreja ela é uma família do Pai, ela é um corpo para o Filho, é a morada para o Espírito, portanto, há algo no nosso caráter, do nosso modo de viver, que revela esse sobrenatural. E se não há, no mínimo deveria haver. Por quê? Quando nós olhamos para a nossa igreja referencial, que é a igreja de Atos, nós vemos uma igreja que não se movia por um discurso religioso. Ela tinha muito bem organizada a sua doutrina, mas ela não se movia só por discurso. O evangelho não é só palavras que convencem as pessoas, mas ele é acompanhado de sinais e maravilhas demonstrando o poder de Deus. Portanto, cultura do sobrenatural é a única forma de ser igreja de verdade. Porque toda vez que nós nos acostumamos com a cultura do natural, nós estamos nos assimilando com o mundo, nos tornando indistinguíveis. É fácil de confundir. A gente até vai lá e faz ação social, dá um prato de comida para quem precisa. Mas, poxa,
ora pelo cara, mano. Crê que ele pode ser curado, crê que Deus pode libertá-lo, crê que Deus pode agir na vida dele. É isso que diferencia a gente de uma instituição de caridade. Outra coisa é quando nós vamos anunciar o Evangelho. Sim, nós pregamos uma palavra que é viva, eficaz, que o Espírito Santo vai lá e convence a pessoa. Mas nós também cremos no evangelismo de poder, que é assim, o que é que você precisa que eu te faça? Que era o que Jesus falava para muitas pessoas. O que é que você precisa? E a gente ora crendo que aquilo pode acontecer. Seja uma libertação espiritual, seja uma libertação física, seja uma doença que precisa ir embora, seja uma situação impossível na família. Nós cremos no sobrenatural porque a gente não está angariando seguidores ou colocando pessoas debaixo de uma influência simplesmente para seguir uma ideia. Não. Tem algo que nos distingue de partidos e de ONGs e de outras coisas que agem na sociedade. E esse algo é o sobrenatural. A cultura do sobrenatural mostra que nós não somos desse mundo, que nós temos um caráter de eternidade, algo que veio muito antes de nós, que se conecta com as nossas vidas e que vai se prolongar por toda a eternidade. Nós não viemos fazer coisas passageiras, portanto, a cultura do sobrenatural é a nossa identidade como filhos de Deus, para o mundo ver que há um Deus vivo em Israel. E Elias era um cara que mostrava muito essa cultura do sobrenatural. E por que ele tinha essa unção tão extraordinária? Elias, ele foi um profeta que não escreveu. Escreveram sobre ele, mas diferente de outros grandes profetas, Elias não escreveu. Ele viveu. Ele falava o discurso da parte do Senhor, mas ele tinha uma unção de milagre assim, poderosíssima. E qual era o contexto que Elias estava inserido como profeta? Profeta, não qualquer profeta, o maior profeta do Antigo Testamento. Ele é tido, tanto que ele, lá no Monte da Transfiguração, foi eleito por Jesus para representar os profetas do Antigo Testamento. O cara não era qualquer profeta, era tipo o profeta. E o que é que tinha de diferencial na vida dele? Qual era o contexto que ele estava inserido? Elias, ele vivia num tempo em que o rei de Israel, que era o rei Acabe, e a sua mulher Jezabel, que nome pesado, né? Jezabel, eles tinham instituído um culto a falsos deuses, a Baal, a Zerá, os Baalins, toda aquela gama de deuses falsos que existiam naquela época. Eram os deuses da terra de Jezabel, e ela trouxe isso para o povo de Israel, e Acabe, um bananão, aceitou. Então, a religião judaica, vamos dizer assim, do povo de Deus, estava cheio de porcaria, estava vivendo uma assimilação. Adorar ao Deus de Israel era tanto faz, tanto quanto adorar qualquer outro poste de madeira que eles tinham colocado lá na nação para que fosse adorado. E essa assimilação foi acontecendo. Qual é a diferença entre o nosso Deus e um falso Deus? Nosso Deus é um Deus vivo que fala, que age, que se movimenta. E os deuses falsos não podem fazer nada disso. São deuses de pedra, de madeira, de ouro, não importa o material, mas são feitos por mãos humanas. Então, isso já mostrava para o povo que havia uma diferença, mas os sacerdotes, o povo de uma forma geral, já estavam tão assimilados com as outras formas de culto, que Deus não estava se manifestando. E aí se levanta o profeta Elias, ou Deus levanta o profeta Elias com uma unção milagrosa, uma unção cheia de poder, cheia de sobrenatural, para mostrar que o Deus de Israel não é qualquer Deus. E aí ele faz um monte de coisa extraordinária, e ele chega num ponto que ele fala assim, X1, só que eu vou de 1 e vocês vêm em 850. Ele chamou 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azerá, os dois deuses predominantes ali da cultura de Jezabel, para um monte. E aí ele bota no monte, ele reconstrói um altar. E aí ele faz um desafio, vocês, tudo aí, faz oferta, faz as preces de vocês, faz o que você tem que fazer. Mas o Deus verdadeiro é o Deus que responder com fogo sobre esse altar. E aí eles começam.
E dança, e canta, e se corta, e pula, e jejua, e faz sacrifício, e faz outro tipo de sacrifício, e nada acontece. Aí, Elias, cheio do poder de Deus, petulante que só ele, fala, será que seu Deus não está dormindo? Ele começa a provocar, a intimar, me lembra um pouco o apóstolo Paulo, quando fala, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? É mais ou menos o que Elias estava fazendo, cadê o teu Deus, né? Cadê o teu Deus agora? E aí ele começou a provocar, será que ele está de férias? Será que ele está viajando? Será que ele está dormindo? Fala mais alto, ele grita mais alto só para ver se acorda ele. E ele começou a intimar os caras. E deu o horário lá, meio-dia, e Elias já falou assim, não, chega dessa palhaçada. Agora é a hora do Deus de verdade se manifestar. E aí, Elias vai lá, arma o altar, como eu falei, coloca o sacrifício sobre o altar. Mas Elias não era qualquer profeta. Ele fala assim, põe água, aí jogam água. Vocês sabem que quando está molhado é mais difícil pegar fogo, amém? Não precisa explicar? Joga mais. Faz assim, ó, cava um buraco, uma valeta ao redor do altar, para que encha de água, para que fique bem molhado, bem encharcado. O altar, ele tinha pedras, mas ele também tinha lenha lá, para que o fogo viesse e pegasse, e a oferta estava em cima. Molha tudo, pode jogar os baldes de água. E eles fizeram isso. Elias foi lá, orou, e o fogo desceu. O fogo desceu de uma forma que consumiu o altar, virou cinzas, a água evaporou, tamanha a manifestação do poder e da glória de Deus. Quando isso aconteceu, você imagina que era tipo a treta do momento, estava todo mundo assistindo. O povo se rendeu, falou, beleza, Deus de Israel, Deus Yahvé é o Deus de verdade. O que a gente vai fazer? Vamos matar os 850 profetas falsos. E aí, passam a espada e matam 850 profetas dos deuses falsos. Nisso, Elias tem um momento lá difícil, ele sofre uma ameaça, ele foge, mas eu não quero entrar nessa parte. O que importa é que ele já estava indo para o final do seu ministério. E aí, pulando, depois você lê lá, finalzinho, a partir de 1º livro de Reis, no capítulo 17 ou 16, em diante você vai ver. Mas assim, ele vai para cumprir o final do ministério dele e ele passa por um cara chamado Eliseu. Ó a noia do profeta, o profeta é meio noiado, tem que ser. Mas ele passa por um cara chamado Eliseu, e o cara estava lá de boas, trabalhando no pedaço de roça dele lá com os boi. Ele taca uma capa no Eliseu, e o Eliseu falou, vendi tudo, matou os bois, fez um cozido, deu para todas as pessoas do vilarejo e falou, vou seguir. E ficou servindo Elias até o fim do ministério de Elias. Elias tinha algumas coisas para cumprir. Por isso ele foi para Jericó, foi para Betel e depois foi para o Jordão. Ele tinha coisas para fazer nessas cidades. E aí, Eliseu vai junto com Elias. E ele chega nesse momento em que nós lemos aqui. Momento em que o fim de um ministério estava para acontecer. Deus já tinha falado, anunciado na nação. Elias não vai morrer, ele vai subir. Ele não vai experimentar a morte como a maioria, né? 99,999% da população do mundo. E os profetas ficaram alvoroçados, os profetas das cidades. E eles provocavam o discípulo de Elias. Cara, tu largou tudo, velho, para seguir esse cara, o cara está indo embora. Acabou. O grande Elias vai subir. O que vai sobrar para você? Sai daqui, não quero falar disso. Eu sei já, Deus já me falou, não quero. E ele insistiu. Aí você pergunta, por que Elias mandou ele ficar 3 vezes, para ele não ir junto? Ali, ele estava sendo instruído por Deus a testar o coração de Eliseu. E Eliseu foi aprovado. Unção, ela vem depois de provação. Portanto, provação produz unção. E era o que estava acontecendo na vida de Eliseu. E ele chegou lá na iminência desse tipo de arrebatamento, que ele subiria num redemoinho e tal. E Eliseu ficou observando aquilo. E ele foi junto com Elias para depois do Jordão. E os caras ficaram do outro lado do rio olhando. Tipo, velho, será que vai acontecer mesmo? O que vai acontecer? E ficaram lá, os 50 profetas ficaram olhando. E os 2 passaram o Jordão. E aconteceu o que vocês viram. Que Eliseu deu uma pirada lá também.
que eu não entendi. Meu Deus, meu pai, carros de Israel e... Ok, deve ter algum significado, quem sabe um dia eu entenda isso. Mas assim, eu também ficaria atônito se isso acontecesse. Mas olha que interessante a gente começar a observar aqui, que Eliseu, ele poderia simplesmente voltar para o lugar onde ele estava antes. Eliseu poderia se juntar com os profetas, que estavam acostumados com aquele jeito da nação, que já não estavam muito sendo voz de Deus. Ele podia ficar do outro lado do Jordão, de braço cruzado, falando, aí é mesmo, hein, ó, lá se vai um grande homem de Deus. Acabou, vamos embora para casa, fazer janta. Ele podia ter feito isso. Mas o que diferenciou Eliseu dos demais profetas daquela geração foi que ele falou assim, eu vou com você até o final. E antes dele ir, ele falou, eu quero uma unção dobrada sobre mim, daquele espírito que estava sobre você. Aí você pensa assim, cara, Eliseu era um cara prepotente, metido, né? Pediu tanto que Elias foi, já seria um pedido assim, petulante, vamos dizer, ou um pedido ousado da parte dele. Mas ele não fez um pedido ousado, ele fez um pedido difícil. Elias olhou para ele e falou, cara, é difícil isso que você está pedindo. Né? Elias tinha visto fogo descer. Elias tinha visto muita coisa acontecer. E ele olhou, cara, isso aí é difícil. O que é difícil para um profeta como Elias, né? Então, é o cara ter o dobro da unção dele. E se você continuar lendo o livro de Reis, você vai ver que isso de fato aconteceu. Eliseu realizou exatamente o dobro de milagres que Elias realizou durante sua vida. Faltava um milagre para completar o dobro, Eliseu morreu. E quando um cara caiu na sua cova e morreu, aliás, jogaram o corpo na cova, agora eu não estou lembrado do detalhe, mas o cara ressuscitou por causa da cova dele, depois que ele tinha morrido e cumpriu ali, fechou a unção dobrada. Depois leia lá que eu não reli essa parte. Mas o milagre aconteceu até depois de Eliseu ter morrido. E Eliseu também viveu uma cultura do sobrenatural e viveu em dobro do que Elias tinha vivido. Agora, vamos lá, vamos trazer isso para a gente aqui. O que isso nos ensina enquanto geração? Em primeiro lugar, nós precisamos tomar um cuidado enquanto povo de Deus, não com a perseguição que está à porta, vai acontecer, não no nível dos países lá do Oriente Médio, da Ásia, nada disso, mas assim, vai acontecer um tipo de perseguição aqui no Brasil aos crentes, à nossa fé, como já tem acontecido. Só que isso nunca matou a igreja, nunca esfriou a igreja. Perseguição não esfria, perseguição esquenta. A gente aprende a depender ainda mais do Espírito e vamos mais no poder, na unção. O que a gente tem que tomar cuidado? O que é que na história, tanto de Israel quanto da igreja, mais esfriou o coração da igreja e do povo? Foi a assimilação e não a perseguição. Ficar parecido com o mundo é muito perigoso para nós. Porque a gente começa a ter, ou melhor, a pensar que tivemos experiências com Deus, mas na verdade é algo só nominal da boca para fora. A gente acha que ser crente de rede social ou ser crente de comportamento é o suficiente para nos dizermos filhos de Deus e corpo do Cordeiro, corpo de Cristo nesse lugar ou nessa terra. E isso vai gerando esfriamento, porque se a gente vive uma vida assim, religiosa, monótona, a gente começa a achar as coisas meio sem graça, a ficar entediado. A gente começa a aceitar as coisas que vêm de fora, as contaminações. Quando a gente acha que o culto é massa porque o telão chegou, porque tem uma luz legal, porque a estrutura é boa, a gente já perdeu a essência. Porque não são essas coisas que nos diferenciam como igreja, como povo de Deus. O que é que faz a gente ser a gente? É a cultura do sobrenatural. As marcas da igreja de Jesus não são as estruturas, as organizações que a gente tem. Tudo isso serve a gente e é muito bom que a gente tenha.
Mas não é isso que vai diferenciar a gente. Qualquer empresa tem um prédio e um salão para se reunir com um auditório. Teatro é desse jeito. Organização, telão, meu Deus do céu, aí vai a rodo. Qualquer cinema tem isso. Luz, penumbra, uma experiência legal, 2 horas na semana, beleza? Cara, tudo isso aí tem. O que é que nos diferencia? É quando nós vivemos no poder do Espírito Santo uma cultura de sobrenatural. E como Elias não se assimilou, não se contaminou, não se corrompeu, e Eliseu também não, nós precisamos ter essa noção. E aqui a segunda coisa que eu queria que você aprendesse é que quando nós olhamos para trás e vemos a história da igreja, a história das pessoas que vieram antes de nós na fé, olhamos para os grandes avivamentos da história, os Morávios, John Wesley, a Rua Azusa, Jonathan Edwards, Spurgeon, Moody, todos esses caras extraordinários, Billy Graham, que pregou para mais de 2 bilhões de pessoas, a gente fala, uau, que demais, cara, da hora. Eu sou crente também, igual esse cara aí. Aí eu volto para a minha vida e vivo uma vida natural. Não é difícil para mim e para você crer no que os outros fizeram. E nem de se empolgar com a história de avivamento dos outros. Quem não se empolga lendo a história deles, o que eles viveram? Cara, é extraordinário. E a nossa fé, ela não é provada ou testada quando a gente acredita no que os outros viveram. A nossa fé, ela é provada, ela é testada quando a gente é convidado a viver uma vida normal. Fica aí. E a gente fala, não, eu vou até o fim, eu vou ver a glória de Deus se manifestar. Mas vamos ver, não é os outros viram. Contar do poder de Deus não pode ser para nós, crentes do século 21, em Curitiba, no Brasil, contar dos avivamentos do século passado, há mais de 100 anos atrás. Nós precisamos aspirar, querer, viver esse avivamento hoje, e não só viver esse avivamento e contar, lá na cidade eles vivem mesmo o avivamento. Não, isso tem que ser algo da nossa vida. Nós vivemos um avivamento, eu vivo numa cultura do sobrenatural. Quando te perguntarem, será que Jesus pode... Nossa, eu estou com um diagnóstico miserável aqui, tenso. Não é você vai contar, meu pastor ora e as pessoas são curadas. Não, fé de verdade é você falar assim, Jesus pode curar, vamos orar agora. E tantas outras coisas que o sobrenatural se revela. Mas temos que cuidar com essa assimilação. Ser crente não é assumir um discurso político, não é assumir um discurso ideológico, não é assumir nem sequer um discurso religioso. Ser crente é crer de verdade em Jesus e na sua obra, e crer que o Espírito Santo que Ele derramou sobre a terra está em nós, está conosco, está agindo em nosso favor para a edificação da igreja e para a glorificação do nome de Jesus. Portanto, Ele continua fazendo o sobrenatural, Ele continua fazendo o impossível, Ele continua ressuscitando os mortos, Ele continua fazendo o cego ver, e Ele continua fazendo o surdo ouvir, Ele continua fazendo o coração endurecido se converter, porque Ele é Deus, Ele é vivo, e nós podemos dizer, vem para cá, porque o poder de Deus vai se manifestar. E não contar lá em 1990, não, 90 ainda é perto, 1900, tinha um cara chamado William Seymour, ele era cego, de um olho, negro, nos Estados Unidos, numa cidade racista, e ele foi lá e começou a orar, e pregar uma palavra, arrependam-se, e ele se ajoelhava e orava de novo, e horas depois ele se levantava e falava, arrependa-se, e tamanho negócio que as pessoas na rua iam entrando. Legal contar isso, mas quando nós vamos contar que isso aconteceu na nossa célula? Nós precisamos crer, não com esse tipo de fé que nos faz crer no que está escrito e no que aconteceu somente. Esse é um bom tipo de fé para se ter, mas nós também precisamos desenvolver a nossa fé para crer que essas coisas ainda acontecem e podem acontecer através das nossas vidas. Por que que você não acredita? Por que que eu tenho dificuldade de acreditar às vezes? Você já parou para pensar?
Você crê que Deus é poderoso para fazer tudo isso, amém? Eu acho que todo mundo crê. Até quem não é crente às vezes crê. É verdade, tem gente que não é crente, mas quando está doente vem para a igreja e pede oração. Tem gente que não é crente em Jesus, mas crê que Ele é poderoso para fazer. Verdade, cara. A gente crê que Jesus pode fazer. Mas e quando Jesus diz que nós podemos fazer em nome dEle? Aí a coisa parece que dá uma travada. O que acontece? É que nós, ao invés de olharmos para o Deus que nos chama a viver essa realidade, e ao invés de olharmos para a unção que Ele está derramando sobre as nossas vidas, nós começamos a olhar para nós mesmos. E é isso que faz a gente ter dificuldade de acreditar que essas coisas vão acontecer no meio de nós, e muitas vezes porque nós decidimos obedecer, agir. Mas Eliseu, ele teve uma postura diferente. Ele falou, vou atravessar o Jordão. E detalhe, ele não apenas adotou o discurso de Elias, ele aprendeu com o exemplo dele. Qual foi o primeiro milagre que Eliseu fez? O último milagre de Eliseu. Contrário. O primeiro milagre que Eliseu fez foi o último milagre de Elias. Ele pegou o exemplo, ele falou assim, você terminou aqui, então eu vou continuar daqui. Por quê? Qual que era o engano? Talvez ele voltasse e falasse assim, por onde Elias começou então? Vou voltar lá no começo. Não. Legado não é para a gente resetar, legado é para a gente continuar. E se tudo isso de história do cristianismo já veio antes de nós, nós podemos viver coisas maiores. Porque nós podemos dar continuidade ao que os nossos pais da fé viveram, aos pais da igreja viveram, ao que a igreja de Jesus viveu durante esses 2000 anos de história. É por isso que nós cantamos o que nem o homem, o que a história nunca viu. É porque, sim, coisas que já aconteceram vão se repetir, mas coisas novas Deus tem para fazer, coisas maiores farão em meu nome. Quem disse isso? Jesus. Você não vai dizer que Jesus estava mentindo. João 14:12, Jesus fala isso, coisas maiores farão em meu nome. Só que a gente precisa crer com essa fé de que essas coisas vão acontecer na nossa vida, no nosso meio, através de nós. E é essa cultura do sobrenatural que nós estamos dando início nessa série de mensagens. Para que nós tenhamos expectativa por mais. Eliseu pegou o manto que caiu de Elias. Eu acho que Elias subiu pelado, ou só com as roupas de baixo, mas ele subiu sem o manto caiu. Eliseu foi lá, pegou o manto, enrolou e bateu na água, e a água abriu de novo. Milagre aconteceu. E o convite dessa noite é para bater na água. Sabe, tudo que você já ouviu, que Jesus faz, que o Espírito Santo faz, você acredita que Ele fez? Ele faz na sua vida também. Comece por aí. Mas esteja com o coração aberto para viver coisas maiores no poder de Deus. Mas comece batendo na água. Comece por onde você já creu que aconteceu. Por onde você já viu muitas vezes. E o primeiro lugar que você precisa bater na água da sua vida é onde você mora. Dentro da nossa casa é um lugar muito difícil, talvez o mais difícil da gente crer que Deus vai agir. É ou não é verdade? Porque a gente convive com o pior daquelas pessoas, e aquelas pessoas convivem com o nosso pior também. Mas é difícil de acreditar que o sobrenatural de Deus vai acontecer dentro de casa. A gente ouve que alguém da igreja está doente. Cara, a gente dobra o joelho, ora, cara, está curado já, em nome de Jesus. Já sai da oração ligando, e aí, cara, já está curado? Mas quando é alguém dentro de casa, ou nós mesmos estamos doentes, a gente fica tipo, puxa, estou doente, cara. O outro vem orar, você fala, já oraram. Nem óleo não deu. A gente duvida que essas coisas sobrenaturais possam acontecer no nosso âmbito pessoal, dentro da nossa casa, nos relacionamentos dentro de casa. E deixa eu dizer para você, eu fui o primeiro a duvidar. Quando eu estava entrando na minha adolescência,
Minha família ela estava destruída, num contexto bastante difícil mesmo. E eu já não acreditava que ela podia ser restaurada, eu realmente não acreditava. Eu criei em Jesus Cristo, Ele era o meu Senhor, já era o meu Senhor, ainda é, né? Cria que Ele podia fazer milagres, mas esse milagre eu falava, esse não dá, né? Aqui é muito difícil, olha Deus essa situação. E eu lembro que quando eu vi o poder de Deus começar a mover alguma coisa e para restaurar minha família, eu orei assim, Senhor. Eu fiz a seguinte oração, Senhor, eu não acredito que o Senhor pode, mas se o Senhor fizer, a minha vida é tua. Eu faço o que o Senhor mandar. Porque já era dele no sentido de salvação, mas assim, eu fiz uma aliança de obediência com Deus ali. Porque para mim o desafio era tão grande que eu pensei, cara, não dá, nem Jesus nessa causa. Menos de 2 meses depois, minha família estava restaurada. E eu fiquei assim, boquiaberto mesmo, assim, eu ficava, como assim? Eu não conseguia entender, mas Deus fez, porque eu fui ousado de fazer uma oração sincera, cara, que oração ruim, vamos lá, você começa uma oração falando, Senhor, eu não acredito muito, olha que tipo de oração mais ruim que eu fiz, mas eu tive a ousadia de fazer a oração, na minha simplicidade, na minha pequena fé. E Deus agiu na minha casa. Eu tinha 13 para 14 anos, estava para completar 14 anos. E Deus agiu. Eu bati na água. E quando eu olhei para o lado, eu vi as águas se movendo. Sobrenatural não é só para a gente ouvir histórias, é para a gente começar a contar as nossas histórias com Jesus também. E o segundo lugar que nós precisamos ter a ousadia de bater na água é onde a gente trabalha ou estuda, ou os dois. Porque muitas vezes assumimos uma postura de assimilação. Bom, eu não vou ser um crente chato, então eu vou ficar quieto. Se ninguém descobrir que eu sou crente, eu nem toco no assunto, não vão me perguntar o que eu acho das coisas, eu não vou precisar me posicionar, então eu vou ficar de boas aqui. Isso é assimilação. Nós precisamos ter a ousadia de bater na água também, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos. E eu não estou falando que o contrário de você pensar, não quero ser chato, é você ser chato. Não seja chato, seja legal. Mas assim, mostre que a fé que você tem é tão real e tão viva quanto o seu próprio Deus, ao ponto de você não ter vergonha. De que quando alguém falar assim, cara, está tenso lá em casa, está tenso com a minha esposa, ou seu colega na escola, na faculdade, falar, lá em casa meus pais estão brigando, vão se separar. Vamos orar. Do tipo, bater na água mesmo, falar assim, vamos fazer um propósito de oração. Então, a pessoa, como assim, nem sei o que é isso. Você fala, vamos jejuar, vamos orar 3 da manhã, durante 21 dias. Faz! Coloca! Bate na água, fala, eu já vi acontecer, vai acontecer de novo, Deus é real, Deus é vivo, e Ele quer se mostrar para você, Ele quer se revelar para você também, então vamos junto nessa expectativa pelo sobrenatural. Não tipo, poxa, é verdade, vou orar por você, vou colocar teu nome lá para o pessoal da intercessão orar. Não, abençoado, ora também. Mas se engaja, crendo que isso vai acontecer. Fala, vamos orar e vamos orar junto. Manda áudio todo dia, meia-noite, com versículo. E fala, vamos junto até que Deus se mova, até que Deus mova essa situação. Quando alguém lá do trabalho fala assim, cara, estou com uma dor de cabeça terrível, não passa. Tomei Neosaldina, tomei dipirona, tomei tudo e não passa. Fala, vem cá, põe a mão na cabeça dele e ora. Ninguém vai falar assim, para de ser um crente chato. Eles vão falar, ora mais. Mas a gente precisa ter essa ousadia de pegar, bater na água e falar assim, olha só, uma nova geração se levantou com a mesma unção, só que agora dobrada para fazer muito mais, em nome de Jesus. E não uma geração intimidada que começa a contar, porque lá em 1600 e tanto tinha um cara, não, vem cá, vamos orar. O Espírito Santo vem sobre essa vida. O Espírito Santo tira essa dor, cura essa enfermidade. Crê,
de verdade, que Deus vai fazer coisas maiores nas nossas vidas, mas a gente tem que tomar essa iniciativa de bater na água, correr o risco de queimar a cara, para que o nome de Jesus não fique queimado. Nossa vida como oferta de adoração. A oferta no altar virou cinza, a gente vai virar também, mas a glória de Deus foi vista por toda a nação. Os incrédulos, os corrompidos falaram: ah, um Deus em Israel. E as pessoas precisam dizer: Jesus está vivo e Ele reina e está junto com a sua igreja. Não uma igreja acovardada, uma geração intimidada que fica, nossa, lembra? Tem uns escritos aqui em latim que se você ler, você vai ver o que acontecia. Não, bater na água é ter ousadia de colocar o seu nome em jogo, para que o nome de Jesus seja glorificado lá no seu trabalho, lá onde você estuda. Não estou falando para você ser chato, não seja chato. Em nome de Jesus você vai ser legal, mas você vai ser ousado. Você vai crer no sobrenatural. Em vez de ficar ali só criticando, atacando e conflitando verbalmente com as pessoas, você vai falar assim: eu não estou aqui só para isso. Estou aqui para mostrar o poder de Deus. O que você precisa? Ora! A pior coisa que pode acontecer é nada. Ou uma pessoa que você não gosta se converter e você tem que chamar ela de irmão. Aí Deus vai dar risada de você. Mas aí Ele converte o teu coração também e você vai passar a gostar dele. Ou dela. Mas bata na água, onde você trabalha, onde você estuda. Terceira coisa é que a gente precisa bater na água, mesmo sendo jovem, inexperiente. Qual era o currículo de Eliseu? Ele era um cara da roça, só. Ele só era um agroboy da época, cara. E Deus derramou unção dobrada sobre o agroboy da época. Vou parar de zoar Eliseu, porque a última vez que zoaram ele, veio uma ursa, né? Deus me livre. Mas assim, era o cara da roça de Israel lá. E Deus usou ele. Ele era um jovem inexperiente. Ele viu só o finalzinho do ministério de Elias. Mas ele começou a bater na água e as coisas começaram a acontecer. O dobro de coisas começaram a acontecer na vida dele. E a Bíblia diz: não despreze tu a tua mocidade. E Paulo fala para Timóteo: não deixa também que os outros desprezem a tua mocidade. Muitas vezes a gente fica esperando a velhice chegar para passar a ser crente. Irmã, faz o coque e sai orando, velho. Mas faz mesmo. Vem para a igreja de coque só para a pessoa saber: eu sou de oração. Estou brincando, o coque aqui não é literal, tá? Mas assim, assuma uma postura de oração. Nada, ai não, sou só um jovem da igreja, vou lá, vou ficar na minha, deixa que os outros orem. Não, postura de oração. Homens, põe a Bíblia debaixo do braço. Sabe, fala: eu sou um homem da palavra, eu leio a Bíblia. Assume uma postura, mesmo sendo jovem. Deixa Deus te usar, varão. Mesmo na sua inexperiência, mesmo que você seja só o agroboy da Alameda, está tudo bem. Por quê? Porque Deus vai renovando e acumulando unção sobre as gerações que decidem bater na água e viver nessa cultura do sobrenatural. E a última coisa que a gente precisa bater na água também é na nossa vida com Deus. Sabe? Isso também é difícil de fazer. Bater na água na nossa vida com Deus. A gente sempre acha que a nossa vida com Deus vai mudar, que a nossa cadeira vai virar cadeira de escritório giratória, a gente vai começar a rodar no culto, quando alguém vir e orar por nós. Entregar aquela palavra de poder, assim. Quando o mover começa, você fala assim: nossa, eu queria tanto viver isso. Modo receber. E você fica lá: vem, Senhor, manda alguém, manda aquela pessoa. E o Espírito está soprando no teu ouvido: bata na água, bata na água, bata na água.
E na nossa vida com Deus, eu digo coisas da Bíblia, de oração, devocional, tudo isso, mas também o mover aqui na igreja, no serviço, na liderança. Cara, talvez você seja um líder de célula que a gente precise e você está aí quietinho, não fala. A gente só está esperando você sair daqueles 50 que estavam observando e começar a bater na água para vir junto, para esse novo momento, para esse novo ciclo, para esse lugar de sobrenatural. Mas você precisa bater na água. Porque no que diz respeito à vida com Deus, a Bíblia, viver, aliás, saber e não praticar é não saber. Você pode falar, não, mas eu já conheço os 9 dons espirituais, eu sei classificá-los nas 3 categorias. E daí? Se você não vive, irmão, você não sabe nada de dom. Não, porque os 9 frutos do Espírito são fáceis de explicar. E aí você fala, eu já sei. Mas se você não vive, você não sabe. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela não é um conhecimento estático. Só que, para sair daqui e vir para cá, a gente precisa começar a praticar. E eu lembro uma vez, quando eu ainda era seminarista, e seminarista, vocês tomem cuidado, tudo miserável, não presta. Jesus está trabalhando na vida deles. E eu já fui esse, que Jesus estava trabalhando na minha vida, miserável que só. E eu lá, no alto da minha teologia, estudando sobre os dons, fui me aprofundar nos dons, olha só. Tirei uma segunda-feira só para ler, estudar e ver material e assistir seminário e tal, e eu fiquei lá segunda-feira inteira fazendo isso. Deu umas 4:30 da tarde, o Espírito Santo no meu coração muito, muito forte, assim, sai e vai orar. Falei, sai e vai orar o quê? Vai orar por cura. Deixa eu te mostrar como é que funciona os dons de cura. Porque qual era a minha pergunta? O que significa dons de curar? Por que não é um só? Por que são vários? O que acontece? Qual que é o tipo? De onde vem? E eu comecei a questionar Deus e procurar, e não tinha nenhuma referência assim específica. E o Espírito Santo falou, vai orar. Por quem está doente, né? Não orar no secreto. Eu já estava no secreto, mas vai orar. E aí eu lembrei, falei, cara, já sei quem vive numa unção de cura. É minha namorada ou noiva? Na época. Já era noiva? Acho que já era minha noiva, hoje minha esposa. Mas assim, ela tem um dom de cura. E aí eu falei assim, vou mandar um áudio para ela. Falei, amor, seguinte, sei que você está trabalhando, vai no banheiro, ora por mim. Estou saindo e eu vou orar por gente enferma na rua. Derrama unção sobre mim. Ora aí, transferindo unção, sei lá. Eu não sei como funciona muito bem racionalmente, mas eu sei que funciona muito bem. E aí eu falei, ora aí. Aí ela gravou um áudio, beleza. E eu no ônibus, chamei um amigo, claro, vamos junto, no ônibus. Falei, ó, Camila orou, só que a gente precisa receber. Então, faz assim, no ônibus, faz assim, e eu botei o áudio e fiquei assim, ó, posição de receber. Todo mundo ficou olhando para a gente no ônibus e a gente foi indo, amém, amém, beleza. Chegamos na Praça Tiradentes para fazer uma ação social lá, um evangelismo de rua, uma das noites mais frias daquele ano. A gente ia entregar alguns casacos, algumas quentinhas lá e tal. Beleza. E aí veio um primeiro abençoado, mancando que só ele. Aí eu falei, cara, o que você precisa? Falei, vou fazer igual Jesus, procedimento Jesus, assim, né? Deixa eu me compadecer primeiro, daí eu oro. Falei, o que você precisa? Dele, de um cobertor. Eu falei, tá, que mais? Dele, de um casaco. Eu falei, tá, que mais, né? Aquele professor chato que fica perguntando até a resposta que tá na cabeça dele vir, sendo que tem um monte de resposta certa, né? Mas aí eu falei, que mais você precisa? Dele, um lanche, né? Estou com fome. Eu falei, não, beleza, o lanche está ali, os casacos estão ali, a coberta está ali. O que você precisa? O que está acontecendo com o teu pé? Eu dei uma dica para ele do que ele precisa. Eu falei, o que está acontecendo com o teu pé? Ele, então, meu pé está quebrado em vários lugares, eu botei uns pinos, mas aí eu bebo, daí eu andei, quando eu não devia, daí entortou tudo de volta, daí dói, aí com frio o pino dói, aí tudo dói, aí eu fico mancando e tal. Aí eu falei, cara, posso orar por você? Ele, pode. Estava bem mal cheiroso assim, falei, beleza, mas vamos na misericórdia. Eu ajoelhei, botei o pé dele, encostei ele na parede assim lá da igreja da Praça dos Tiradentes e botei o pé dele em cima assim, ó, e comecei a orar. E quando eu fui começar a orar, eu falei assim, ixi, o que eu oro? Eu falei, vou orar o que eu quero que aconteça, né? Eu falei, Espírito Santo, coloca o pé dele, os ossos do pé dele no lugar. Quando eu falei isso, o pé dele começou a mexer.
a estralar aqui, encostado. E aí eu, né? Assustei, porque fez o creque, creque. Começou a voltar o pé dele para o lugar mesmo. Eu nunca tinha vivido nada assim. E não voltei a viver ainda. Mas começou a estralar. E aí eu lembrei que ele sentia frio também. Eu falei, Espírito Santo, aquece o pé dele. Quando eu falei, aquece o pé dele, aí acabou a cura, já tinha curado. O cara saltou, nossa, meu pé está quente e tal. E ele saiu correndo, esqueceu de pegar cobertor, casaco, lanche. O abençoado quase foi atropelado pelo busão. Quase que eu tive que orar para Deus colocar um monte de outros ossos no lugar também. Mas aconteceu isso, e esse foi o primeiro da noite. E eu falei, cara, nada é impossível ao que crê. Eu saí orando por todo mundo, eu saí procurando gente doente na praça. Eu falei, tem alguém aqui com uma perna mais curta? Vamos orar. Tem alguém sem perna? Vamos orar também. Porque eu falei, agora vai. E a gente saiu orando por um monte de outras coisas muito legais que foram acontecendo naquele dia. Mas qual que é o ponto? Eu tenho conhecimento sobre os dons, e eu não tenho dom de curar, nenhum dom de curar. Eu oro por cura porque eu creio no poder de Deus e na oração do justo que é eficaz. E a instrução de Tiago que tem que orar, né? Não o nosso Tiago, o Tiago da Bíblia. Ele também instrui assim, mas primeiro o Tiago da Bíblia. E tem que orar. Eu falei, comecei a orar por cura, crendo que Deus pode fazer. Porque eu entendi que se eu sei, mas não pratico, eu não sei. Porque quando as pessoas doentes chegarem, elas não vão querer saber o que eu entendo de dom de curar. Elas vão falar assim, ora para que eu seja curado. Quando as pessoas chegarem quebradas, elas não vão querer saber que em grego amor tem 4 palavras. E aí o amor é o ágape e não o filéu e não... Ela não quer saber disso, ela quer que eu ame. Quando uma pessoa chegar aqui desesperada, ela não quer que eu explique o conceito de paz que excede todo o entendimento. Ela quer olhar para os meus olhos e ver essa paz, apesar das circunstâncias. Então, saber e não viver é não saber. E a cultura do sobrenatural é que vai mostrar que não só nós somos o povo do sobrenatural, mas a palavra de Deus é verdadeira. Por que as pessoas têm dificuldade de crer no que Jesus fez? Porque elas não veem essas coisas acontecendo mais. Mas quando elas verem, vai ser impossível negar o poder de Deus. Por isso, o único jeito de ser igreja e não ser confundido é viver uma cultura do sobrenatural. Fique em pé. Hoje eu não vou fazer apelo. Não tem nada a ver com tempo, tem tempo de sobra. Mas eu não vou fazer apelo, porque eu quero te desafiar a algo que não tem a ver com um altar hoje, não com esse altar. Você vai ser desafiado a vir ao apelo todos os próximos sábados dessa série. Todos, nós vamos orar, nós vamos ungir, nós vamos clamar por dom, por tudo que você imaginar sobrenatural vai acontecer. A questão é que hoje eu não quero que você venha para cá. Eu quero que você assuma um compromisso como Eliseu assumiu com Elias. Eu não sou Elias, eu também sou Eliseu nesse caso, igual vocês. Mas assim, Jesus está chamando a gente para obras maiores. Ele falou, leia lá, João 14, 12. Para coisas maiores. Só que a gente vai ser testado essa semana. Assim como Eliseu foi testado, eu e você também seremos. Na nossa perseverança. Quando chegar a segunda, a nossa carne vai dizer assim, fica aí de boas, ora não. E aí você vai falar assim como vive o Senhor. E como vive o Tiago, o Jeff, eu vou até o fim. E você vai orar todo dia essa semana. Quando você for ler a Bíblia e bater aquela coisa, cara, já apagaram a luz. Você vai falar assim, não vou desistir. Assim como vive o Senhor. E como essa luz é fácil de acender, é só apertar o botão. Eu não vou desistir. E talvez tenham pessoas que vão ficar do outro lado do Jordão só olhando. O que vai determinar isso é essa aliança feita durante a semana. E não é para você chegar aqui esse final de semana que vem se sentindo culpado. Puxa vida, todo mundo vai viver, menos eu. Não.
Estou te avisando com uma semana de antecedência para você se engajar, para você ser fiel até o fim, para você se debruçar na palavra, construir uma vida de oração diária, todo dia. Quando a carne falar, fica aí. Quando as circunstâncias disserem, está todo mundo assim, meio parado mesmo, está todo mundo cansado. Não. Assim como vive o Senhor, e vou até o fim. Eu não vou deixar os profetas andarem sozinhos. Eu vou até o fim. Eu não vou ser um espectador do sobrenatural, eu vou ser uma substância do sobrenatural. Uma matéria-prima para as obras sobrenaturais que Deus vai fazer. Quero ser um vaso que transborda do poder de Deus. Coloque a mão no seu coração. Se você tem o desejo de assumir esse compromisso, de orar todo dia, ler a Bíblia todo dia e buscar o sobrenatural, ore aí por alguns instantes, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é que eu não acredito no Senhor, eu não acredito em mim. Fala que você duvida de si mesmo, mas fala assim, Senhor, me dá forças para vencer a minha carne, meu desânimo, para vencer minha preguiça. Vai me purificando, Senhor, para que eu viva além, para que eu aprenda a bater na água. Eu não quero contar que o profeta subiu, eu quero mostrar que o fogo ainda desce. Me ensina a bater na água. Bater na água pode às vezes parecer muito ridículo, se você imaginar que a água não vai fazer nada. Mas se você crer que ela vai se abrir, ridículo vai ficar o queixo caído daqueles que não creram no poder de Deus. Mas não é para ridicularizar ninguém, depois você abençoa, prega e converte a pessoa lá para Jesus, amém? Não é para ridicularizar quem não creu, isso aí ela faz sozinha. Você vai lá e vai abençoar, você vai acolher. Porque nós somos esse povo do sobrenatural. A gente pode ser só... E aí Jesus vem e não tem nada de diferente na gente. Misericórdia, Senhor. Que o Senhor não nos confunda. A Bíblia diz que nós não seríamos confundidos. Quando que a gente não confunde alguém? Quando, primeiro, a gente tem intimidade. Segundo, quando nós temos marcas significativas na nossa vida que nos fazem ficar destacados do natural, do normal. Começa a orar com fé e você vai ver o céu se movendo. Só que não lá em cima só. O céu se movendo na terra. Igreja é o ponto de conexão entre os céus e a terra. E você, junto comigo e com cada um de nós aqui, nós somos a igreja. A igreja que é a mão de Jesus estendida sobre essa terra. Fique com a mão no seu coração ainda. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós entregamos o nosso coração a Ti. Porque ele é enganoso, ele é frágil, ele duvida até do Senhor. Mas nós queremos crer, não somente no nosso intelecto, nós queremos crer na nossa ação. Algo visível. Para que nós demonstremos não somente para o Senhor e para nós mesmos, mas também para aqueles que nos observam, que nós cremos no Deus do sobrenatural. Para estabelecermos uma cultura tão sobrenatural, que vai ser impossível negar que o Senhor está agindo em nós, através de nós e em nosso favor. Contaremos aquele tipo de coincidência que é inexplicável aos números humanos, mas que quando nós cremos que um Deus soberano está governando e agindo, essas coisas acontecem. Com curas também, com encontros que não foram planejados pela nossa mente, mas por obedecermos o Teu Espírito e nos movermos nesse sobrenatural,
esses encontros do céu vão acontecer e pessoas que nós nunca imaginamos vão ser curadas, vão ser salvas, vão ser transformadas, vão ser libertas. Chaves dentro da nossa própria casa, no nosso próprio coração, vão ser giradas e nós veremos a Tua glória se manifestar bem perto também, Senhor. Porque queremos contar dos Teus feitos, das Tuas maravilhas e do Teu poder, com demonstração de poder, não apenas com palavras. Que Teu Espírito fixe esse compromisso no nosso coração, para que essa semana seja uma semana de intimidade, uma semana de vitórias diante das provações e dos testes da nossa carne. Mas que, Senhor, final de semana que vem, abra as comportas dos céus e deixa os céus descerem sobre nós de uma forma sublime, Senhor. Cria e vai aumentando essa expectativa no nosso coração durante a semana. Em nome de Jesus. Amém. Coloque suas mãos como no ato de quem recebe aqui o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, sua família, toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, hoje e até que Ele venha. Amém. Amém? Glória a Deus.